Bom, pessoal, boa noite novamente. Hoje nós estamos dando início aí, né, à SEMAT na parte noturna com mais uma palestra, cujo tema é o dispositivo de ensino, percurso de estudo e pesquisa, uma estratégia de ensino baseada na investigação. Quem vai apresentar a palestra é o professor, né, Ricardo Nicasso. Ele é professor adjunto do Departamento de Matemática na Universidade Federal de Sergipe, licenciado em Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2002, mestre em Matemática também pela Unesp em 2005 e doutor em Educação Matemática pela PUC de São Paulo. Bom, agora eu vou deixar avisado, né, que nós vamos estar no final da palestra mandando o link, né, do documento para vocês preencherem de presença de participação, tá bom? Eu agradeço o professor e passo a palavra para ele. Muito obrigado, Fernanda, pela apresentação. Muito obrigado a Evelyn pelo contato, pelo convite. Agradeço a comissão da SEMAT. É um prazer estar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Para adiantar. Bom, é um prazer estar aqui na SEMAT do IBILSE, onde eu estudei, né? Estava conversando agora com o professor Ricardo. Eu sou um ibilsiano. Vamos lá. Bom, acho que vocês estão vendo, estou colocando no modo apresentação. Pronto. Então, bom, não consigo vê-los, tá? Só para registrado isso aqui, mas podem me interromper qualquer coisa. Então, é um prazer falar no IBILSE, é uma honra, na verdade, porque eu sou um ex-aluno, né? E espero que possa ser bastante interessante para vocês essa palestra. Eu preparei com bastante carinho. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre o PEP, o Percurso de Estudo e Pesquisa, ou sobre a Teoria Antropológica de Didática. Então, eu tentei preparar de uma forma bem elementar, assim, mas talvez fique um pouco mais rápido devido ao tempo, e aí vocês podem me perguntar ao final. Alguma dúvida? Bom, vamos lá. O cronograma de hoje, para falar do percurso de estudo e pesquisa, eu preciso de alguns pré-requisitos, e eu preciso falar do paradigma de visita às obras versus paradigma de questionamento do mundo, e então vou falar do PEP. Pretendo não, vou falar também de alguns PEPs que foram implementados, do esquema ebartiano e, ao final, colocar alguns problemas que estão abertos, problemas de pesquisa mesmo, tá? Só para citar, né, a teoria antropológica do didático, para quem não conhece, é uma teoria da didática francesa, que investiga problemas do ensino e de aprendizagem na matemática, e foi criada por Yves Chevalat, esse francês, e esse pesquisador francês que atualmente vive em Marselha. Só que também a gente podemos falar da Mariana Bosque, que foi uma aluna do Chevalat de doutorado, terminou o doutorado em 94, e que vive na Espanha, e algumas outras pessoas aqui, só para apresentar, a Berta Barqueiro, Ignazio Florença, o Gascon, também muito conhecido na teoria, e a Noémie Luzon. Esses formam um grupo da Espanha, junto com um grupo da França, podemos falar assim, os que puxam à frente da teoria antropológica. Mas também tem outras pessoas aí no Brasil, no Canadá, no Chile, México, Argentina, Japão, Dinamarca, Portugal, Hungria, Alemanha, Bélgica, Croácia, entre outros países que trabalham com a TAD, ou a TAD, como a gente fala. Bom, eu vou começar falando sobre uma troca de paradigma, e
já adianto, a TAD tem muitos conceitos, sabe? E não daria para definir todos os conceitos aqui. Então, eu vou tentar falar de alguns daqueles que eu vou precisar para falar sobre o PEP. Vamos começar falando sobre o paradigma de visita às obras, que é o paradigma vigente, paradigma de ensino, e que, entre suas características, é que o currículo é formado por um conjunto de conteúdos, conjunto de obras. Por exemplo, matrizes, polinômios, função. Você abre um livro, você vai ver lá um conjunto de obras no índice, né? Polinômios, logaritmo, etc, etc. Eu coloquei currículo aí como um conjunto de PIs. Esse P, na teoria antropológica, representa uma praxeologia, para quem já leu sobre isso, só que hoje não vamos falar de praxeologia. E outra característica é que os alunos visitam os conteúdos guiados pelo professor. No paradigma atual, e por isso é o nome paradigma de visita às obras, a ideia é... O que acontece nas lentes da TAD é que o professor guia o aluno como um guia turístico mesmo a uma obra. É como se falasse, olha, tá vendo esse monumento? O professor chega na sala de aula, fala boa noite, bom dia, boa tarde, e olha, hoje vamos falar sobre função. E apresenta a obra matemática, função quadrática, logaritmo, ou seja ela qual for. E os alunos apreciam, são levados a apreciar essa obra como se apreciasse um monumento mesmo, numa visita turística, né? E a beleza, muitas vezes, é a própria beleza da obra. Olha a função quadrática, olha a concavidade do gráfico como está. E não há uma razão para se estudar isso, muitas vezes. Esse paradigma tem dado sinais de que está chegando ao fim, entendeu? Sinais que não está funcionando. Se a gente, por exemplo, pensar em termos dessas obras matemáticas, todas elas, na história da matemática, ou na história da humanidade, um dia foram respostas para alguma pergunta, né? Distância entre dois pontos. Algum dia isso veio como resposta para alguma pergunta, ou como uma ferramenta para construir a resposta de alguma pergunta. E essa pergunta pode ter sido tanto extra-matemática como intra-matemática. Então, hoje, se olharmos no currículo, a gente vê um monte de respostas lá no índice. E a pergunta é, e cadê as perguntas para essas respostas? Faz sentido entregar uma resposta, começar a aula e falar sobre uma resposta para quem não sabe qual a pergunta? Para quem não fez nenhuma pergunta? Mesmo que não seja a mesma pergunta lá da história da matemática? Então, a TAD propõe um paradigma, um modelo de ensino mais amplo, né, que nós chamamos de paradigma de questionamento do mundo. Eu digo mais amplo porque vão continuar acontecendo as visitas às obras. Não tem como a gente falar de ensino, de aprendizagem, sem a gente considerar o que foi feito no passado das obras, claro. Só que a principal diferença, é que o currículo nesse paradigma de questionamento do mundo, ele é formado por questões. É um conjunto de questões. Então, nós que trabalhamos com a teoria antropológica, almejamos, né, um dia isso aconteça, que no lugar dos índices, lá, no lugar dos temas, quando você abre um livro, quando você abre um currículo, matriz, polinômio, logaritmo, determinantes, tem questões. Por que o céu é azul? Qual é a distância, ou como se calculou a distância do raio da Terra? Não sei, estou inventando questões. E nesse paradigma, durante uma aula, nesse novo paradigma, nesse novo modelo de ensino, os estudantes e professores são investigadores. E a ideia é encontrar uma resposta para uma questão que é zero. Uma das diferenças que a gente pode falar aqui entre os objetivos é que no paradigma de visita às obras, o objetivo é conhecer coisas. Conhecer concretamente um conteúdo. E no paradigma de questionamento do mundo é elaborar respostas. Veja, um exemplo bem fácil de
onde existe, onde que está dentro do paradigma de questionamento do mundo, é um doutorado. Num doutorado, você tem uma questão de pesquisa e você tem que encontrar resposta para essa questão de pesquisa. É claro que durante o seu doutoramento, você aprende muitas coisas, você visita muitas obras, você fala com expert, você conversa com o seu orientador, você troca ideias, você conhece muitas coisas, mas o que importa no final é a resposta. Elaborar a resposta. Você não pode chegar na sua defesa e falar assim, olha, eu não tenho resposta para a minha pergunta, viu? Mas eu aprendi muitas coisas nesse processo. Não, a banca vai falar para você, olha, não era isso combinado. Né? Não era isso combinado. O combinado aqui é a resposta. Então, o doutorado eu costumo falar que também se encaixa bem como exemplo aqui, e é uma investigação. Né? No paradigma de questionamento do mundo, costumamos falar que o saber tem uma funcionalidade mais autêntica, mais real e menos formal. Mas, assim, essa ideia de olhar isso como paradigma, né, bom, esses não são os únicos paradigmas de ensino. Chevallard mesmo e a Mariana também falam que antes do paradigma de visita às obras tinha um paradigma que chama paradigma de estudo dos autores. Porque não se estudava as obras. Você não estudava, por exemplo, geometria, você estudava Euclides. Você não estudava filosofia, você estudava Aristóteles. Então, o currículo, dizemos assim, era formado por autores, né? Enfim, e outros paradigmas. Então, é só mais uma troca de paradigma das que já aconteceram nesse tempo todo. Bom, e como principal ferramenta para essa evolução... nossa, estou com medo aqui que está piscando a minha luz aqui. Bom, como principal ferramenta para essa evolução de... Se vocês pararem, bom, tenho medo que a internet caia. Para essa evolução, para essa troca de paradigma, a gente tem o percurso de estudo e pesquisa. Então, o percurso de estudo e pesquisa é a principal ferramenta, um dispositivo didático da teoria antropológica que vai fazer, que é usado para essa evolução do paradigma de visita às obras para o paradigma de questionamento no mundo. Numa aula com o percurso de estudo e pesquisa, começamos com uma questão geratriz, que é 0, e dado uma questão geratriz, outras questões são levantadas, né, questões derivadas, assim como acontece numa investigação. Você tem uma pergunta para responder, você faz perguntas. Bom, será que fulano falou sobre isso? Será que eu posso olhar tal coisa? Será que isso funciona? Né? Testes empíricos. E para responder essas questões, você precisa procurar obras, obviamente, visitar obras, procurar mídias, encontrar conteúdos e validar os conteúdos que você encontra. E essa validação é feita por meio de algo que eu chamo meio, depois eu vou falar sobre. E muitas vezes nessa busca você tem que desconstruir e construir ou reconstruir algum conteúdo, algum conhecimento que você tenha, né, que não está muito certo aí, e até você chegar na construção de uma resposta que chamamos de R-coração. Esse coração é porque a resposta, como eu disse, é o centro, é o que move, é o que faz pulsar toda a aula no paradigma de questionamento no mundo. Bom, essa resposta tem que ser, pelos alunos depois, tem que ser validada, tem que ser defendida, né, pela sala toda, e isso pode gerar novos questionamentos, abrindo novos caminhos e novos percursos. Então, no percurso de estudo e pesquisa, a gente começa com a questão geratriz, essa questão gera novas questões, que fazem com que a gente visite obras, respostas já prontas, e elabore as respostas para as nossas questões, e aí vira um ciclo. Com os novos conhecimentos, a gente consegue elaborar novas questões, e que vão necessitar de novas respostas, e isso vai até encontrarmos uma resposta final. Isso aqui é um gráfico de questões e respostas, que pode ser uma primeira representação do PEP. Tá? Nós já elaboramos alguns PEPs, e algumas questões aqui que trabalhamos, por exemplo, no meu doutorado tem uma questão que foi como construir um fogão solar, um fogão com energia solar, utilizando uma antena parabólica. Uma outra questão que trabalhamos com outro PEP foi
como é calculado o valor cobrado da conta de energia. Isso foi para alunos do segundo ano do ensino médio. Outra foi como é determinado o tamanho das camisetas. Como que se determina o comprimento do P, por exemplo, e a largura, do comprimento da manga. E a última aqui, que trabalhamos recentemente, foi qual o melhor investimento para que em 12 meses tenhamos conseguido o valor de comprar, cada um de nós, um notebook. Isso foi uma questão que surgiu com um grupo de alunos do ensino médio, de uma escola pública aqui, que precisavam comprar um notebook devido às aulas remotas. Antes de falar sobre esses PEPs, um pouquinho sobre alguns deles, eu preciso falar sobre o rumo das pesquisas, né, o que a gente busca com as pesquisas nesse paradigma de questionamento do mundo. Atualmente, né, nós buscamos estudar condições, ou seja, entender sobre quais condições a gente consegue fazer evoluir esse paradigma, né? E esse tipo de pesquisa entra dentro do que chamamos de análise ecológica. E uma das perguntas gerais assim que a gente enuncia é essa: quais condições que favorecem e quais restrições que podem atrapalhar a evolução do paradigma de visita às obras para o paradigma de questionamento do mundo nas diversas instituições de ensino. E de onde vêm essas restrições? Né? Aonde elas estão? Estão na sociedade? Estão no currículo? Estão na escola? Estão na pedagogia adotada? Né? Aonde essas restrições estão? Mas com o PEP, né, o PEP sendo aplicado, o PEP estando em jogo, a gente pode melhorar e enunciar, reelaborar essa questão da seguinte forma: quais condições e restrições incidem sobre a vida do PEP, né? Do percurso de estudo e pesquisa desse dispositivo didático nas diversas instituições de ensino. Então, tendo essa questão como uma questão assim que nos direciona em termos de pesquisa, em termos de investigação, é com esse olhar, pensando em responder esse tipo de questão, que a gente olha para os experimentos que fazemos com o PEP. Tá? Então, percebam que a teoria antropológica é uma teoria viva, que ainda está em construção. Isso é agora, isso é momentâneo. Quem trabalha com a teoria antropológica tem o privilégio, do meu ponto de vista isso, de colaborar com a construção da teoria. Então, vamos lá, para falar de alguns PEPs, vamos adiantar um pouco aqui. Por exemplo, do problema do fogão solar, a questão era essa: como construir um fogão solar utilizando antena parabólica? A ideia surgiu de aproveitar as antenas parabólicas, que aqui no Nordeste muitas pessoas, muitas famílias já utilizam há muitos anos essas antenas, estão paradas, né, desativadas, e como tem muito sol, por que não estudar essa viabilidade, né? Foi um curso extracurricular, mais ou menos 20 alunos da licenciatura, e durou uns 17 horas. Tá? Vários temas foram surgindo conforme fomos aplicando esse PEP. Entre eles, eram questões sobre a forma, né, por que uma antena parabólica é possível outro, sobre a posição e o local onde ia ficar a panela, sobre o uso, sobre o tempo de cozimento, materiais para construir tudo isso, posição de instalação do fogão em relação ao sol, né? E eu trouxe aqui um mapa, mais ou menos, um pedacinho do mapa das questões, para vocês terem ideia. Por exemplo, olha aqui, quanto à forma, deixa eu ver se eu consigo... vocês estão me ouvindo aí? Alguém fale sim aí, só para eu estou com medo que caiu a internet aqui. Sim. Ok, obrigado. Quanto à forma, por exemplo, algumas questões: por que uma antena parabólica? Há outros tipos de fogão, né, solar, eles encontraram uma caixa. E aí, com essas perguntas, a gente trabalhou definição de paraboloide e de parábola por lugar geométrico. Trabalhamos elementos da parábola como foco, reta diretriz, eixo de simetria, excentricidade, definição de parábola por excentricidade,
relação entre paraboloide e parábola, obviamente, né, que está envolvido aqui, propriedade reflexiva da parábola, porque uma das perguntas é aonde vai ficar a panela? Os alunos perguntavam isso muito, e aí a gente tem que trabalhar a propriedade reflexiva da parábola, que envolve o foco, né? Trabalhamos também, outras perguntas que aconteciam era assim, sobre o tempo, é possível colocar uma outra panela para cozinhar mais rápido? E aí eles descobriram que a panela está relacionada ao foco, então para outra panela precisava de uma cônica, enfim, do paraboloide fomos para as cônicas, então precisava de uma cônica ou de uma superfície com 2 focos. E aí foi investigado as condições para elipse, hipérbole, ou um elipsoide ou hiperboloide. Estudamos tudo isso. Enfim, isso é só uma ideia do que a gente passou, de tudo que estudamos, mas foi interessante alguns fenômenos que foram observados. Tá? Por exemplo, a predominância da geometria analítica no currículo, sabe? Nos livros, e o desaparecimento da geometria que chama de geometria sintética, que é a geometria que não trabalhamos com eixos coordenados. Os alunos não haviam visto geometria sintética e eram muito dependentes da geometria analítica para resolver os problemas. Era impressionante. Eles sempre falavam assim, mas e a equação? Professor, e se a gente colocar numa equação? Eu falava, mas que equação? Não temos eixos. Não temos eixos aqui. Não há eixo. Se não há eixo, não tem como ter equação. Né? Não é uma geometria analítica. Também uma coisa interessante, nós visitamos obras. Claro que visitamos obras, mas com uma razão. Os alunos visitavam a obra, o que é uma parábola, as cônicas, mas por quê? Porque eles precisavam entender isso para ter certeza sobre o funcionamento do fogão solar. Então, havia uma razão para visitar essa obra, para estudar. Não a razão que era passar nas provas. Né? Então, a gente teve uma razão para o estudo de cônicas. E também uma razão para geometria analítica, né? Que a geometria analítica surgiu com um problema da geometria sintética. Né? Se eu não me engano, um problema de Pappus. E muitas vezes isso, na escola, essas geometrias não são dadas, são desconectadas. Né? Bom, um outro PEP foi como é calculado o valor cobrado na conta mensal de energia. Foi para o 2º ano do ensino médio, durou 2 meses e meio e foi já com o ensino remoto. Eu coloquei um mapa aqui só para vocês terem uma ideia do tamanho disso. Não vou entrar em detalhes aqui, mas foram divididos em temas aqui. E os temas foram taxa de iluminação pública, que foi discutido isso, o consumo, outros impostos, né, se havia outros impostos e quantos e quais, e sobre a tarifa, bandeira e tudo mais. Com esse PEP aqui, nós trabalhamos porcentagem, trabalhamos funções de várias sentenças, gráfico dessas funções, função afim, função linear, função constante, né? E foi muito, muito interessante todo o desenvolvimento disso. Esse PEP foi aplicado por 2 alunos meus aqui da licenciatura, trabalham comigo no Residência Pedagógica e eu que coordenei. O outro que eu queria falar para vocês é do tamanho das camisetas. É uma questão como são determinados o tamanho das camisetas. É um PEP que já foi trabalhado no México, foi trabalhado também na Espanha e trouxemos aqui, trabalhamos aqui também. Eu trabalhei com alunos do Residência Pedagógica e depois eles replicaram isso nas escolas aqui de Sergipe, do estado, escolas estaduais e municipais. Teve mais ou menos 10 horas de duração com os alunos universitários e também foi um ensino remoto. E nesse PEP, eles procuraram. A ideia era descobrir se existia algum padrão para o tamanho das camisetas, né? A gente compra uma camiseta P, de repente o P de uma marca não é o P da outra, e o M de uma é grande, a outra é pequena. Então a ideia era isso. Então eles começaram a investigar se havia uma proporcionalidade entre os tamanhos P, M e G. E aí pegaram tamanhos de camisetas, pegaram as próprias camisetas e mediam, por exemplo, largura, o comprimento, como está aqui, ó, e o tamanho da gola também, o tamanho da manga, e faziam razões, e comparavam essas razões do tamanho P para o M, para o G, e via se eram proporcionais ou não. Encontraram que não havia proporcionalidade, tá? E aí decidiram montar uma tabela se houvesse proporcionalidade entre os tamanhos.
E aí a gente estudou proporcionalidade, razão, montou essa tabela, e depois teve alunos também que decidiram colocar no gráfico aqui esses pontos, né, da tabela com proporcionalidade. Aí perceberam que os pontos estavam alinhados, ó. E aí trabalhamos, inclusive, função, uma função linear, função afim. Então, é um PEP que acabou trabalhando razão e proporção e abriu portas para trabalhar função com um significado, com uma razão para o estudo de função, nesse caso. Né? Bom, essa era a primeira parte da apresentação aqui. E apresentar os PEPs. Agora, o que eu gostaria de falar para vocês também é que a teoria antropológica do didático precisou desenvolver algumas ferramentas que não existiam. Ferramentas, alguns dispositivos para a gente desenhar um PEP, para a gente acompanhar, para a gente ter uma gestão, né, um gerenciamento da aula. Uma ferramenta muito importante é o esquema herbartiano. Para falar do esquema herbartiano, bom, aqui eu tenho o que chamamos de sistema didático. Aqui é uma questão Q0. Aqui eu tenho X, representa um conjunto de pessoas, de alunos aí que querem aprender ou resolver a questão Q0. Y é um conjunto de professores, por exemplo. E a resposta, a recuração, é a resposta para Q0. Acontece que, para elaborar essa resposta, o sistema cria um meio didático que eu chamo de M. Então, o sistema didático cria um meio didático, que eu já vou falar o que tem nesse M aqui, para chegar até a resposta. M, nesse meio, é onde nós conseguimos explicar e acompanhar a dinâmica do processo, ou a dinâmica que acontece em uma aula com o PEP. Tá? Esse esquema aqui pode ser usado para descrever tantos processos pequenos. Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui a gente pode olhar assim: esse sistema didático é um aluno com outro colega, 2 amigos, estudando uma técnica. Sei lá, uma técnica de calcular o determinante 3×3. Aqui pode ser um aluno com um professor estudando uma obra, e não uma questão. Estudando uma obra, não sei. Bom, vamos lá falar o que tem nesse meio aqui. Esse meio tem muitas coisas. Por exemplo, tem respostas ou obras do conhecimento que são consultadas pelas pessoas que estão trabalhando, né, com o PEP. Tem outros objetos de saberes disponíveis, tem perguntas auxiliares, questões derivadas da questão Q0. E coleção de dados. São dados, por exemplo, do problema, dados iniciais e tudo mais. E esse meio evolui durante o processo de inquérito, né, durante a investigação. E essa dinâmica, quem controla essa evolução do meio, na TAD a gente controla por meio de dialéticas. Há muitas dialéticas, eu vou apresentar 2 aqui. Então, bom, olha, essa expressão aqui em vermelho é o que chamamos, né, é uma representação assim do que eu chamei de esquema herbartiano. O sistema didático, né, ele, para encontrar uma resposta, ele interage com o meio. Então, uma das dialéticas que pode descrever a evolução do meio é a dialética questão e resposta. Que nada mais é do que você tem uma questão Q0, e essa questão Q0, para ser respondida, né, depois que ela é enunciada, as pessoas começam a elaborar novas questões, assim como numa investigação. E essas novas questões, ou questões intermediárias, questões derivadas, necessitam de respostas, e para encontrar essas respostas, muitas vezes a gente tem que estudar alguma obra já pronta, né, na maioria das vezes, ou consultar um expert no assunto, ou olhar uma anotação, ou perguntar para o professor, né?
E aí, quando você tem essas novas respostas, com novo conhecimento, você elabora novas questões. Fala, peraí, agora conhecendo isso, eu tenho uma outra questão, peraí. Então, isso vira um ciclo que alimenta a dinâmica, alimenta o percurso de estudo e pesquisa. Nós representamos essa dialética, como eu já mostrei, por um gráfico de questões e respostas, né? Um gráfico, assim. É uma primeira representação, é uma representação do PEP e uma representação dessa dialética de questões e respostas. Uma outra dialética que nós usamos também para acompanhar o desenvolvimento do meio é a dialética chamada mídia-meio. Nessa dialética, o que acontece é o seguinte: quando você tem uma questão para responder, uma questão intermediária, você vai buscar conhecimento. Você vai buscar conhecimento, você vai pesquisar para isso. E quando você vai pesquisar, você vai em mídias, né? Mídias podem ser qualquer fonte de informação, livros, professores, especialistas, o seu colega, uma anotação que você tem. Isso são mídias. Mas ao encontrar esse novo conhecimento, você naturalmente vai validar o conhecimento que te foi passado, ou aquele artigo que você está lendo, aquele documento na internet. E como você valida isso? Quando você está lendo o documento, ou você valida com conhecimento que você já tem, que está no seu meio, né? Você está lendo aquilo e fala, isso faz sentido, já ouvi falar sobre isso. Ou você valida simplesmente porque é uma fonte de confiança, por exemplo, um doutorado, um mestrado, um artigo que já foi validado, já passou por um crivo aí, né? Aí você acredita. Ou você faz testes empíricos, por exemplo, né? Ou você vai atrás do professor e, se tem dúvida, fala, professor, eu estou lendo isso aqui, mas não está batendo muito, não estou confiando. E durante esse processo de validação, você acaba fazendo um movimento, que é o seguinte: você vai até uma mídia para buscar conhecimento, para elaborar uma resposta para uma pergunta. E aí você checa um conhecimento que você tem, ou de alguma forma, porque você precisa validar aquele conhecimento que você está lendo. E muitas vezes você vê que o conhecimento que você já tinha não estava legal, não estava certinho. Então você precisa, às vezes, desconstruir e reconstruir esse conhecimento. Então, é uma dialética entre mídia e meio, né, que mostra a evolução do conhecimento do aluno. Então, são duas dialéticas que eu vou apresentar aqui. Existem mais ou menos umas 8 ou 9, tá? Mas pelo tempo não vou falar de outras. Repito, as dialéticas servem para acompanhar o desenvolvimento do meio, no esquema herbartiano. E o esquema herbartiano, então, pode ser uma ferramenta de desenho. Quando eu falo desenho de novos dispositivos didáticos. Deixa eu tomar uma água aqui. Veja, por meio do sistema herbartiano, do esquema herbartiano, a gente agora começa a elaborar questões antes de preparar um PEP, antes de preparar uma aula, questões que fazem sentido dentro do paradigma de questionamento do mundo. Por exemplo, qual é a questão que é zero? Uma das coisas que a gente tem que perguntar é isso. De onde ela surgiu? Quem a formulou? Como foi formulada? E a resposta final? Para que necessitamos dela? Quem nos pediu? Como será validada? E quem vai validar essa resposta? Qual é o meio inicialmente disponível desses alunos que eu vou aplicar? O que eles têm como background? Como posso fazer para evoluir esse meio? Quais materiais básicos são utilizados nesse trabalho, serão utilizados? Como evoluir o conhecimento inicial? Ou quais perguntas derivadas surgirão? Como serão criadas? Quem as formula? Quem as valida? De onde saem as respostas que vão buscar? Quais mídias serão consultadas? O que te faz confiar nessas mídias? Quais critérios a gente vai usar? Que respostas serão encontradas e quão boas são essas respostas para o nosso caso, para elaborar as respostas? E, por último, como são divididas as responsabilidades entre alunos e professores? Quem faz o quê?
Quem elabora as perguntas? Quem busca as respostas? Quem as valida? Veja, boa parte dessas perguntas, no paradigma de visita às obras, o paradigma vigente, elas já têm as suas respostas. Na verdade, essas respostas estão onde nós chamamos de um contrato didático. Nós vivemos um modelo de ensino que, depois de tantos anos, é como se tivéssemos um contrato, onde os alunos sabem os deveres dele, e sabem o que esperar do professor, né? Quem formula a questão? O professor. É o dever dele formular a questão. O dever do aluno é responder. Quem valida a questão? O professor. As mídias que eu vou buscar, isso depende muito. Isso depende muito. Muitas vezes a única fonte é o livro ou o que o professor coloca no quadro, né? E quando a gente entra nesse novo paradigma, desconstrói tudo isso e a gente quebra esse contrato didático, rasga esse contrato didático, né? E aí acontecem muitos fenômenos interessantes. Mas, enfim, o que eu estou falando aqui nesse momento é sobre a utilidade do esquema herbartiano para o PEP. Além, então, de uma ferramenta de desenho, né, o esquema herbartiano permitiu a gente elaborar todas essas questões. Surge daí. Ele também é uma ferramenta de análise das aulas, né, do que a gente vê aí. Por exemplo, uma atividade de resolução de problema. Numa atividade de resolução do problema, nós temos uma questão, que é 0, mas os alunos, muitas vezes ali reunidos em sala de aula, eles não podem buscar qualquer mídia. Eles só podem, principalmente, se é uma atividade que vale nota, alguma coisa, eles só podem consultar o conteúdo que tem em sala, e muitas vezes só podem consultar propriamente, né, o que foi estudado. Então, não podem consultar aqui obras, respostas que foram criadas já, e até que eles chegam na resposta coração. Uma palestra não tem uma questão que é 0. Por exemplo, o que eu estou fazendo com vocês agora se encaixa isso. Nós temos aqui um grupo de pessoas assistindo, esse conjunto Y é composto por uma pessoa, eu sozinho, não temos uma questão, eu posso consultar, vocês podem aí, vocês são livres para consultar quaisquer mídias, né? E a resposta final, nesse caso, é uma resposta que tem esse índice aqui, Y, que sou eu. É uma resposta que eu já sei qual é. É uma resposta que já tem um rótulo, que já está clara, eu já sei qual é essa resposta, está rotulada já. E tem o que chamamos de investigações, ou PEPs, fakes. O PEP fake é o que mais tem. Eu, inclusive, me encaixo num das pessoas que trabalham com... Já fiz PEPs fakes. São aqueles PEPs, ou aquelas investigações, que a questão inicial é uma questão já preparada para trabalhar uma praxeologia, para trabalhar um conteúdo. Então, a gente pensa num PEP, numa questão que é 0, mas pensando assim, eu quero trabalhar o logaritmo. Então, a resposta final, eu já sei qual é. Vai ser a resposta que eu quero trabalhar, né? Eu já sei a resposta final. E essa resposta está ligada com o conteúdo. Então, não é uma investigação. Para os alunos até pode ser uma investigação, porque eles não sabem. Mas não é, no fundo, não é uma investigação verdadeira, né? Porque eu já sei o final. Eu já sei a resposta. Então, isso é o que chamamos de PEP fakes. Bom, eu vou adiantar um pouquinho aqui e vou falar, então, depois de aplicar esses PEPs, depois de trabalhar um pouco com isso, com a ajuda do esquema herbartiano, nós temos já algumas restrições que foram identificadas. Por exemplo, restrições em diversos níveis aqui. Por exemplo, na sociedade, o currículo como sequência de um conjunto como sequência de praxeologias, como sequência de obras matemáticas. O acesso limitado ao conhecimento. O conhecimento como síntese, né, de respostas. Inibição de perguntas. As pessoas não fazem perguntas, já parou para pensar? Quem faz pergunta?
as crianças fazem perguntas e os doidos fazem perguntas. Tirando isso, não fazem, as pessoas não fazem mais perguntas. Né? Quando são pequenos, entram na escola, fazem perguntas. A escola, aos poucos, vai calando esse paradigma que vivemos, ele sabota isso, sabota as perguntas. Na escola, algumas restrições, os horários, o tipo de aula, os equipamentos, as fronteiras entre as disciplinas, né, e fronteira entre especialistas, né, são muito determinadas. Assim. Quando você começa a trabalhar uma questão, você não sabe até onde você vai trabalhar. De repente, você precisa chegar com outro professor da próxima série e falar assim, oi, veja só, não era para trabalhar aqui função linear, eu acabei trabalhando e faz parte do seu conteúdo para o próximo ano, viu? Então não precisa trabalhar isso, né? Ou seja, pode ser uma restrição. Os exames também. Dentro da pedagogia, o professor, por exemplo, ele está acostumado a transmitir e não a dirigir uma pesquisa. Isso pode ser uma outra restrição. A Mariana costuma falar que quem aprende atrapalha para a sociedade. Que o que importa para a sociedade é que tem aprendido. A gente vê muito isso, a Mariana também usa esse exemplo. Por exemplo, quando você vê na autoescola, você vê um carro da autoescola. A sociedade não tolera o aprendizado. Deveria tomar cuidado e incentivar aquilo. Mas não, faz ao contrário. Passa por aquilo, já desvia e resmunga, né? O carro, esse carro lento aqui. Não, o que importa é que já aprendeu. Mas o processo de aprendizado não é valorizado. Não é valorizado. O que importa é que já aprendeu. A sociedade, de certa forma, parece não estar tão preparada para essa mudança de paradigma. Outras restrições também é que faltam rotinas para os alunos, para ajudar os alunos a levantar questões e resolvê-las. Eles não estão acostumados a buscar respostas e dados em fontes válidas. Quando a gente aplica isso, meu Deus do céu, Onde você achou isso? Eu pergunto. O aluno fala, num blog aqui. O que blog? O que tem de gente fazendo vídeo no YouTube falando de matemática e nem formação de matemática tem, é impressionante. É impressionante. Testar as informações obtidas, compartilhar resultados e fazer seleções, organizar trabalho em equipe, tudo isso são restrições identificadas e a gente precisa ainda desenvolver dispositivos para todas essas coisas. Bom, por último, já estou quase terminando, vou falar de alguns problemas em aberto. Por exemplo, alguns desses problemas já estão sendo trabalhados, o pessoal da Espanha tem atacado esse outro. Bom, mas os problemas, enfim, que eu posso colocar aqui, que ainda não temos resposta, são como integrar o PEP nas instituições de ensino atuais? E quais elementos do PEP podem facilitar a sua implementação? E quais elementos podem dificultar? Né? Quais impactos que o PEP pode causar na organização dos conteúdos do currículo? Veja, a hora que você abre uma questão para ser discutida, essa questão, a gente começa a visitar obras, a estudar, e a sequência com que os conteúdos vão aparecendo, muitas vezes não são como eles estão lá no currículo, né? Quais dispositivos podem ser criados para superar esses impactos? Outra pergunta é, quais aspectos do currículo atual podem evoluir conforme a gente vai implementando o PEP? De certa forma, precisamos desenvolver ferramentas ou dispositivos para gerenciar a aula com o PEP ainda. Por exemplo, para que o professor possa classificar as questões que vão surgindo. E, por último, 3 frases aqui que eu gostaria de falar, que, nesse sentido, é que a falta de recursos epistemológicos ou didáticos para gerenciar o processo de investigação parece ser um dos principais problemas levantados por nossas pesquisas. A condição de visibilidade e legitimidade também devem ser levadas em conta, né? Nos diversos níveis aí, sociedade, professores, diretores, políticos.
E há necessidade de mais investigações, né, sobre o PEP para a gente conhecer melhor essas condições e as restrições desse novo paradigma e para que a gente possa avançar nessa evolução do paradigma de visita às obras para um novo modelo de ensino, paradigma de questionamento do mundo. Tá? Muito obrigado a todos. Esse é meu e-mail. E é isso. Estou aqui agora aberto para questões. Boa noite. Eu sou Ana Maria. Obrigado, professor Ricardo, pela palestra. Eu vou abrir agora para dúvidas. Se alguém tiver dúvidas, levanta a mãozinha, abre o microfone ou pode fazer no chat mesmo. Prontinho, pessoal, pode perguntar. Pode falar, Ricardo. Ricardo, primeiramente, parabéns pela sua palestra, parabéns por aspectos diversos, assim, do trabalho que você tem realizado, né, do ponto de vista epistemológico, mas também do ponto de vista metodológico, né, acho muito importante. Eu acho que é uma escolha muito feliz, é uma escolha muito pertinente, né, o trabalho com as PEP, né, no sentido em que ela consegue abarcar um rigor teórico, né, uma questão bastante aprofundada, questões, sejam elas também aí sobre o ser, né, e isso pensadas aí também no contexto da prática em sala de aula, da prática do professor, da prática do aluno, né, e fiquei muito feliz em saber aí, conhecer o seu trabalho, também pelo menos parte, né, uma parte dele com residência pedagógica, né, o pessoal aqui do IBIUS também tem, a gente tem um PIBID, tem um residência aqui também, e é um trabalho muito importante aí para a formação inicial dos professores, né. A minha pergunta a minha percepção inicial é que a ideia de PEP, ela tem algumas interfaces com a ideia de modelagem matemática, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim. Sim, bom, obrigado pelas palavras, Ricardo. Sim, tem. O que acontece é que eu acho que uma das principais diferenças é que o PEP é uma investigação, e numa investigação a gente não sabe a resposta. Numa aula de modelagem, o professor sabe a resposta, ele já está com isso previsto. E muitas vezes os alunos não elaboram questões em cima da questão inicial. Tem essa diferença também. Você passa um problema, né? E a ideia é modelar esse problema matematicamente. Então, os alunos até elaboram questões, só que elas não são externadas. Eles elaboram mesmo ele com ele mesmo, ou com um colega do lado. Peraí, isso aqui tem a ver com tal coisa aí? É uma questão. Será que... Mas isso não é enfatizado na aula, né? O foco não é esse. O foco é criar um modelo. E no PEP não. No PEP o foco é uma investigação. No PEP a gente não sabe a resposta, a menos dos PEPs fakes, como a gente, inclusive eu já fiz alguns, né? Porque a gente precisa testar e às vezes precisa cumprir com a demanda da escola, do currículo, então acaba fazendo um PEP fake. Mas não é a proposta do PEP elaborar uma questão já esperando a resposta. Eu acho que essa é uma das principais diferenças aí da modelagem para o PEP. Então, assim, o interesse pelo problema só é um problema se é um problema para os alunos, né? Então, o interesse é dos alunos, né? Então, tem essa dimensão, né? Então, é isso.
quando os alunos compram a questão Q0, vou usar esse termo assim, quando eles compram o Q0, quando eu fui falar no meu doutorado sobre a ideia do fogão solar, e eu nem falei que era um professor de matemática, eu fui numa escola estadual, encontrei alunos do terceiro ano do ensino médio, um grupo de alunos, e falei, ó, eu sou um professor da universidade, nós temos um projeto, inventei isso, nós temos um projeto de construir fogão solar, aproveitar a energia solar com antena parabólica. E a gente queria testar a viabilidade, estudar a viabilidade. Vocês gostariam de participar desse projeto comigo? Vários toparam na hora. E aí eu ia na escola e encontrava com essa turma, passei um tempo encontrando com eles. E aí eles iam perguntando, mas professor, e tal coisa? Eu falei, gente, aí eles falavam, mas por que esquenta? Aí um falou, eu encontrei aqui, esquenta porque tem essa propriedade, tal. Eu falei, gente, não é melhor a gente estudar essa propriedade? A gente não é melhor ter certeza, né? Vamos olhar a demonstração disso, vamos... Então, eles precisavam daquela resposta, eles precisavam daquele conhecimento, mas não para passar uma prova, porque eles precisavam continuar o desenvolvimento do percurso, daquela pesquisa, da investigação que eles estavam fazendo, senão tinha um nó ali parado, tinha que desatar. Legal, muito bom, obrigado, professora. De nada, eu que agradeço. Professor Ricardo, a Isadora agradece, o Pedro Henrique parabenizou e disse que a palestra foi muito interessante, a Evelyn parabenizou e agradeceu, o Eduardo também falou que não conhecia o Pepe e que achou muito interessante, está parabenizando também. Pedro Henrique falou que estava pensando em trazer um pouco disso para o estudo próprio, tá? E Matheus Pazianotto, pode fazer sua pergunta. Eduardo, pode fazer sua pergunta. Então, Matheus está. Bom, boa noite. Bem, ao professor Ricardo palestrante e ao professor Ricardo, meu professor de estágio. Na verdade, o que eu deixei nos comentários não foi só uma congratulação, mas também uma pergunta. Mais do que isso, também um comentário, né? Parabéns pela palestra, foi uma excelente palestra, eu realmente não conhecia essa metodologia, acho que talvez não seja tão comumente abordada, né? Mas eu queria saber o seguinte, o senhor comparou a metodologia, o PEP, como se fossem doutorados, né? Porque o professor instiga os alunos com questões, que ele pode saber a resposta previamente ou não. Só que aplicar isso numa sala de aula regular, com 30 ou 40 alunos, bem, eu sei que o senhor já fez isso, então evidentemente que dá certo. Seria como se o professor orientasse 40 mini doutorados, né? Porque ele deveria instigar 40 alunos com perguntas para que eles investigassem e que eles obtivessem as respostas, ou eles mesmos criassem as perguntas. Não seria um tanto exaustivo para o professor orientador? Porque imagine, é claro que não se compara um doutorado, mas imagine você orientar 40 doutorados, 40 linhas de pesquisa. Eduardo, excelente pergunta, cara. Obrigado pelas palavras aqui, obrigado pela pergunta. Eu citei o doutorado como um exemplo de estudo dentro do paradigma de questionamento do mundo. E entendo a sua preocupação. Vamos lá, tentando esclarecer algumas coisas. Sua pergunta é muito bom, porque dá para esclarecer algumas coisas que a palestra talvez não deixou claro. Bom, quando a gente começa a discutir uma questão, nem sempre essa questão, na maioria das vezes, não é respondida em uma única aula. A gente tem muitas aulas, às vezes, já aplicamos PEPs de 6 horas, PEPs de 15, PEPs, às vezes, que duraram um curso todo semestral. Isso tem muita variação. Mas, num grupo, como você mesmo falou, a gente já aplicou e dá certo, e às vezes dá pau, como a gente pode falar assim, e essas restrições, esses paus que acontecem, exatamente o nosso interesse
porque a gente quer atacar essas restrições e criar dispositivo para superar. Mas numa turma com 30, 40 alunos, são divididos em grupos, né? Grupos de 3, normalmente, ou 4, e todos estão focados em responder uma única questão, que é 0. Então, não são diferentes doutorados, como você falou. Todo mundo ali está trabalhando em prol de uma única questão. Então, o que acontece é, são elaboradas, os grupos se reúnem, discutem e elaboram questões. A gente pega essas questões, eu coloco normalmente lá na sala, coloco em cartolina ou escrevo, e a gente tenta selecionar algumas questões que são prioridades, que são mais direcionadas para responder Q0, obviamente, né? E outras que não são tão prioritárias, que a gente pode deixar para ser respondida mais para o final. E aí focamos os esforços nessas questões. Algum grupo trabalha tal questão, outro grupo trabalha outra, vai atrás de responder essas questões. E aí, assim, eles vão atrás dessas respostas e depois que encontram essas respostas, compartilham com os outros grupos. Então, ele vai falar, olha, encontramos isso, estudamos isso, tivemos dúvida nisso e elaboramos essa resposta para tal pergunta. O que vocês acham? Aí tem uma discussão sobre isso, né? Existe o tempo, assim, não é o mesmo tempo de uma aula do paradigma de visita às obras, né? O tempo é um pouco diferente. Aí. Então, a princípio dá essa impressão, mas não. Mas, assim, o professor... Um problema é, o professor, para aplicar o PEP, ele tem que estar familiarizado com a teoria. Ele tem que passar por uma formação. Senão, é muito difícil mesmo, né? E o que nós temos feito é formar professores para trabalhar com o PEP. Isso é um outro lado que a gente fica trabalhando. Eu não sei se eu respondi, Eduardo, sua pergunta. Por favor, me fale. Perfeitamente. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Professor Ricardo, o Pedro Henrique, ele fala assim que acredita que deve ser exaustivo, né, mas muito gratificante para o aluno, né? E que o cansaço é bom, mas tem significado, e que se ele encontrar um professor assim como você, ele vai ficar vibrado, com certeza. E é interessante mesmo, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o professor Ricardo? Obrigado, Pedro, pelas palavras. Só um comentário, sim. É cansativo, mas o que a gente pensa o modelo atual já está dando sinais que vai morrer, que não está dando certo. Né? Então, a gente precisa sair um pouco desse conforto, né? Dessas aulas que já estão planejadas desse jeito e encarar um novo modelo de ensino. Então, isso gera, sim, um cansaço, claro, concordo. O Sebastião também está parabenizando, tá? Por apresentar algo muito interessante. Obrigado. Tinha um outro aluno, Ana Maria, era um Marcelo, alguma coisa assim. Tinha uma outra pergunta? Não tem, parece que tinha outra pessoa, não, né? Tinha sim, ele levantou a mão, mas depois ele não falou nada, não fez comentários. Tá bom. Eu não vi também. Ninguém tem mais pergunta, pessoal? Então, eu queria pedir para vocês, se puderem abrir os microfones, as câmeras, para a gente dar uma salva de palmas para o professor Ricardo Nicasso. Muito obrigado, professor, pela palestra, pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, obrigado à comissão, obrigado à presença de todos, tá? Foi um prazer. Muito obrigada, Ricardo. Até breve. Até, Evelyn. Obrigado, eu. Falou, Ricardo, um abraço. Valeu, Ricardo, um abraço.